Olá pessoal, um prazer estar com vocês. Nós vamos agora iniciar a parte dos partidos políticos. Como vocês já viram, certamente a parte dos direitos políticos. Os direitos políticos envolvem também os nossos partidos políticos. Os partidos políticos vão aparecer no nosso artigo 17 da Constituição Federal, complementando esses direitos políticos, que é o conjunto de normas as quais vão disciplinar a forma do exercício da soberania dentro da nossa sociedade. São esses direitos políticos. E os partidos políticos vão representar as filosofias partidárias, esse pluripartidarismo que traz diversas ideias, ideologias, filosofias, diversos conceitos, aí criando diversos partidos políticos. Bem, partido político é muito importante para a estrutura da nossa política aqui dentro do nosso país. Os partidos políticos, eles aparecem no nosso artigo 17, mas aparecem como pessoas o quê? Como pessoas jurídicas. É, Fábio? Sim. E aí a gente vai analisar o artigo 17 de forma bem minuciosa. Eita, quase não sai, né? Vamos detalhar aqui esse artigo 17. É um ponto que geralmente não cai com tanta frequência em concurso, mas de vez em quando ele é pincelado sim nas provas. Cai mais nos TREs, nos concursos para TREs, campeão em prova o artigo 17. Mas de vez em quando ele realmente é pincelado em algumas provas, uma prova ou outra. É importante que você saiba que quando você estuda a parte de direitos políticos, automaticamente é importante você estudar um pouquinho também a parte dos partidos políticos. E é interessante também porque é um estudo gostoso. E esse nosso artigo 17, ele vem fechando a parte dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais que aparece no nosso título 2 da Constituição Federal. Então, fecha aqui com chave de ouro o partido políticos, esse dispositivo dos direitos fundamentais, catalogados na nossa Constituição. Repare, pessoal, o partido político, deixa eu só abrir aqui um leque, esse partido político, o partido político, é importante que você frise o seguinte: ele é considerado uma pessoa. Mas é qualquer pessoa? Claro que não. É a pessoa jurídica. Calma aí, Fábio. O partido político é pessoa jurídica de direito? Sim. A pessoa jurídica de direito. Mas a pessoa jurídica de direito o quê? A pessoa jurídica de direito público, Fábio. É isso? O partido político é uma pessoa jurídica de direito público? O partido político é a pessoa jurídica de direito o quê? Privado. Então, muito cuidado. Direito privado. Essa é a primeira coisa que você tem que saber do partido político. É uma pessoa jurídica de direito privado, não direito público. Isso aparece em prova direta, que ele muda esse dispositivo. Ele vai falar que o partido político é pessoa jurídica de direito público. Não. Pessoa jurídica de direito público seria quem? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. São pessoas jurídicas de direito público. Já o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. E os partidos políticos, eles são regulamentados ali por uma lei. E qual é a lei que regulamenta o partido político, Fábio? É a lei 9.096, isso aí. 9.096 de 1995. Então, a lei 9.096 de 95, ela regulamenta o partido político. Esses partidos políticos vai ali trazer as disposições do artigo 17, também vai regulamentar o artigo 14, parágrafo 3º. Repare, pessoal, já vimos que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, não direito público. E as disposições dos partidos políticos encontram-se lá no nosso artigo 17, que diz lá, o artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. Então, repare, gente, a criação, a incorporação, a extinção dos partidos políticos é livre. Resguardado o quê? A nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo. De diversas ideologias, diversos partidos aqui, cada um buscando a sua filosofia, claro, que sempre buscando aí alcançar o bem comum da sociedade. Bem, então, isso aqui também aparece no nosso artigo 1º da Lei 9.096. Mas vai ter que observar o que? O partido político. Ele, primeiro, tem que ter o caráter nacional. Então, eu quero que você grife isso. Por quê? Em prova é a primeira coisa que ele troca. Observar dali o caráter regional. Não. O partido político tem que observar o que? O caráter nacional. Proibição de recebimento de recursos financeiros em entidades ou governo estrangeiros ou subordinação a este. Claro que não. O partido político não poderá receber recursos estrangeiros. Não. Recebimento de recursos financeiros estrangeiros, subordinação a esses governos estrangeiros, entidades, não aqui, né? Na prática é outra coisa. Não pode, né, Fábio? A gente vê, né, que o nosso estado é um estado muito complicado. A gente vê diversas situações aí envolvendo partidos políticos. Enfim, aqui é o Fantástico Mundo de Bob, a verdade é essa. E a gente tem que marcar na nossa prova o que acontece, o que está aqui na nossa Constituição. E é isso aí, proibição do recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a este governo. A outra coisa que o partido político também apresenta é a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Então, grife isso porque a prestação de contas é a Justiça Eleitoral. Ele vai brincar falando o seguinte: prestação de contas ao Supremo Tribunal Federal, prestação de contas ao Superior Tribunal de Justiça, prestação de contas ali ao TST, não, prestação de contas à Justiça o quê? Eleitoral. Então a prestação de contas do partido político é a Justiça Eleitoral, não é o Supremo, não é ao STJ, é a Justiça Eleitoral. E o funcionamento parlamentar na forma que a lei dispuser. A lei vai dizer como será esse funcionamento parlamentar. Com isso, nós vamos avançar. E aí, o parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte: é assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir a sua estrutura interna, a organização, funcionamento e para adotar critérios de escolha e de regime de suas coligações. Sim, os partidos políticos, eles vão adotar critérios, escolhas para suas coligações, a estrutura interna. Esse parágrafo 1º, ele é muito importante aqui para a gente. Nosso parágrafo 1º. Aqui, ele está dividido em duas partes. A segunda parte, olha o que vai trazer. Sem obrigatoriedade, eu quero que você grife isso. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual e distrital ou municipal, devendo seu estatuto estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Fábio, calma aí, eu não entendi. Olha, tivemos aqui uma importante modificação. Essa modificação veio com a emenda número 52 de 2006. Emenda número 52. Eu não sei se você vai lembrar, mas antes de 2006, existia a chamada aqui verticalização. O que é isso, Fábio? Verticalização, olha aqui, ó. Verticalização. Era mais ou menos assim: se um partido político se coligasse no âmbito nacional com um determinado partido, no âmbito estadual ele teria que ter a mesma coligação. No âmbito municipal também. No âmbito distrital também. Era chamada verticalização. Mas isso dá certo? Isso por acaso dá certo? Claro que não. No âmbito municipal, o partido fala uma coisa. No âmbito estadual, distrital também, ele já vai falar uma outra coisa, já se coliga com outro. E no âmbito nacional, já vende alma pro capeta, é ou não é? É verdade.
Então isso não deu certo. E aí o que aconteceu? Em 2006, tivemos uma emenda, a chamada emenda número 50, na verdade é o número 52. A emenda número 52, ela aconteceu em março. 8 de março de 2006. A emenda número 52. E ali, pessoal, olha que interessante. A emenda, ela modificou o parágrafo 1º do artigo 17. Incluindo aqui, na verdade, esse dispositivo, retirando a obrigatoriedade de vinculação no âmbito nacional, estadual e municipal, acabando com a verticalização. Acabou com a verticalização. E aí, olha só, houve uma mudança no procedimento eleitoral. Só que, o que os parlamentares queriam? Queriam que aquilo dali fosse aplicado já no ano de 2006. Por quê? 2006 é ano par, ano de eleição. Outubro, eleição. Eles queriam já a aplicação. Queriam a aplicação desse dispositivo já na eleição de 2006, em outubro. Só que nós sabemos que o artigo 16 da nossa Constituição traz o quê? O princípio da anterioridade eleitoral. Dá para enxergar? Princípio da anterioridade eleitoral. Tá? Na verdade, anterioridade não. Chame aí princípio da anualidade. Alguns vão falar isso, mas chame de princípio da anualidade. Bote aqui. Princípio da anualidade eleitoral. O que diz lá o artigo 16? Fala o seguinte: olha, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na sua publicação, mas a aplicação somente acontecerá o quê? Um ano após. É o princípio da anualidade eleitoral. Alterou o processo eleitoral, entra em vigor, mas a aplicação somente o quê? Um ano após. Um ano após. Inclusive, o artigo 16 foi considerado o quê? Cláusula pétrea pelo Supremo Tribunal Federal. Esse artigo 16. Bem, como você sabe, os nossos parlamentares não são bobos. Tem nada de bobo. E olha só, uma emenda, só para você entender, uma emenda, parte dela entra para a Constituição e a outra parte fica do lado de fora. A outra parte da emenda falava o seguinte, no parágrafo 2º. Esta emenda, número 52, entra em vigor na data da sua publicação. Era isso que falava na emenda, tá? Vírgula. Aplicando-se. Olha o que eles escreveram lá na emenda. Aplicando-se às eleições que, vou colocar até aqui para você, ó. Ele colocou. Ocorrerão em 2002. Eu não entendi. A gente está em 2006 e eles falaram, tá? Aplicando-se às eleições que ocorrerão em 2012. Eles falaram isso? Sim. Como aí, Fábio? Não entendi. Você acha que eles são bestas? Não. Eles queriam dar uma ideia de que iria ocorrer, mas já ocorreu em 2002. Logo poderia ser aplicado o quê? Em outubro de 2006. Olha que loucura. Não foi erro de português. Eles queriam aplicar aquela emenda em 2006. E o Supremo Tribunal lá, verificando aquele dispositivo, falou o seguinte. Olha o que o Supremo falou, pessoal. Esta emenda não se aplica às eleições o quê? De 2006. Então o Supremo não deixou ali a emenda número 52 ser aplicada em 2006. Então a verticalização, ou melhor,
A verticalização continuou em 2006, mas a partir de 2006, a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual e distrital foram retiradas. E foi justamente o que a emenda número 52 estabeleceu. Entendeu? Então, olha a jogada, né? Que loucura. Enfim, gente, tá aí. Hoje é isso que você tem que gravar. É assegurar aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização, funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo o estatuto disciplinar estabelecer suas normas de fidelidade partidária. Então, fácil demais. Com isso, vamos em frente. O parágrafo 2º, ele já fala o seguinte: esse é campeão em prova aqui do artigo 17. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Ele troca direto isso aqui, ó. O partido político, após adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil, eles vão registrar seu estatuto no TSE. Eles vão trocar. Vão falar que eles vão registrar o estatuto no STF. É isso? Não. No STJ? Não. No TST? Não. Vão registrar seus estatutos no TSE. Ah, vão registrar seu estatuto no TRE? Não. No TRE não. No Tribunal Superior Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral. Então, muito cuidado que isso aqui ele troca direto, isso cai direto. Após adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Grife isso aí e vamos em frente. Já o parágrafo 3º fala aqui que os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão. A gratuidade, né, da rádio e TV, aos partidos políticos, sim. E a Lei 9.096, ela vai dizer como será esse acesso, os minutos ali, o percentual, né, na verdade em minutos, em segundos, porque isso depende de cada partido. Então, tem direito sim a recurso do fundo partidário, a dinheiro e também acesso gratuito à rádio e TV. Isso é a lei que vai dizer como será essa distribuição. Mas também é importante grifar isso aqui. E aí é importante você frisar o seguinte, que se um partido político tiver negado o acesso a esse direito aqui, a gratuidade à rádio e televisão, ele poderá impetrar um remédio constitucional. E que remédio é esse? Se for violado esse direito do parágrafo 3º, é o mandado de segurança. E, Fábio, calma aí. Então, nesse caso, aí o partido político vai impetrar um mandado de segurança coletivo, né? Não. É um mandado de segurança individual porque é direito do próprio partido. Do próprio partido. Então, ele pode impetrar um mandado de segurança individual para defender direitos dele, de ter acesso à rádio e TV. Mas você já sabe também, só fazendo um paralelo, isso aí você estuda em outro momento, que o partido político, ele poderá impetrar o quê? O mandado de segurança coletivo. Só aqui para a gente puxar um link. Falando de partido político, ao partido político, ele pode sim, é só um OBS, aqui uma outra observação. Ele pode sim impetrar um mandado de segurança coletivo. Pode? Pode, mandado de segurança coletivo. Mas para ele impetrar um mandado de segurança coletivo, para que ele impetre, ele deverá o quê? Ter representação no Congresso Nacional. Ou seja, ele tem que ter representação ou na Câmara ou no Senado. Não precisa ser nas duas casas. E isso ele coloca em prova direto. Partido político, para impetrar um mandado de segurança coletivo, deverá ter representação em ambas as casas do Congresso Nacional. Não, basta em uma. Lembrando que para aqui impetrar, para que o partido político impetre um mandado de segurança individual, ele não precisa ter representação no Congresso. Essa representação é apenas o quê? Para o partido, ou melhor, para o mandado de segurança o quê? Coletivo. E não para
o individual. Muito cuidado. Ou na Câmara ou no Senado, porque automaticamente terá representação onde? No Congresso. Porque o nosso Congresso ele é o quê? Bicameral. Bicameral. Ok? Então, só para a gente lembrar um pouquinho de dispositivo aí do partido político, porque isso é importante para a gente. Bem, com isso, nós vamos avançar para o parágrafo 4º e último parágrafo do nosso estudo do artigo 17. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Claro que é vedado. Não só o partido político, mas as associações também, a elas é vedado o quê? Essa organização paramilitar. É vedado a associação de caráter paramilitar. Claro que é. Aquela paralela ao Estado paramilitar, que tem hierarquia, não. Então é vedado a utilização de partidos políticos de organização paramilitar. E aí, a gente fecha esse artigo 17, porque, na verdade, o artigo 17, ele, na maioria das vezes, cai na literalidade. Então, vale a pena você pegar as questões agora para ir memorizando, vai resolvendo as questões de partido político, para ir memorizando esse dispositivo. Por quê? É memorização. É apenas memorização, cai geralmente na literalidade. Com isso, eu deixo aqui um abraço, a gente está junto, até a tua posse, fique com Deus. Qualquer dúvida, mande para a gente aqui. Um abraço, um beijo, até a próxima.